Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês e espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é David Freitas, eu sou entusiasta sobre estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Hoje, pessoal, como tema de vídeo, eu resolvi falar sobre a visualização criativa e como que a gente pode usar muitas vezes a nossa imaginação, a gente pode usar a nossa mentalização para ajudar a gente em nossos problemas diários. O como às vezes você está muito desanimado ou você está muito desconectado consigo mesmo, você está uma vibração mais baixa e você pode usar a visualização criativa, o poder da intenção, a mentalização para te ajudar a pegar um pouco mais de ânimo, a mudar o seu canal, mudar a sua frequência e você conseguir se motivar novamente, se conectando com uma energia mais sutil, uma energia mais renovadora. Então, o que eu quero dizer com visualização criativa? O que eu quero dizer com mentalização? O que eu quero dizer com poder da intenção? Quando a gente estuda a lei da atração, cocriação, ou quando a gente estuda as leis herméticas, né? Uma das primeiras leis herméticas é a lei do mentalismo, que o universo ele é mental, o mundo ele é mental, ou seja, tudo começa e termina na mente. Então quando você começa a estudar esse mundo da mentalização, do poder do pensamento, você começa a perceber que muitas vezes situações na sua vida acontecem de uma forma X porque os seus pensamentos, as suas crenças, a forma como a qual você vê aquilo está carregada já, está contaminada de um pessimismo, está carregada de uma visão pejorativa. Então muitas vezes algo na sua vida está ruim porque na verdade a sua visão sobre aquele algo está ruim. A sua visão sobre aquele algo é ruim, é pessimista, é pejorativa. Como eu falo muito aqui nos vídeos, gente, a questão nunca é fora. A questão nunca é a gente tentar mudar as coisas de fora. Mas a questão é a gente mudar o nosso olhar muitas vezes. Porque às vezes o que está dando poder a uma situação ser tão catastrófica na nossa vida é a nossa visão. Quando a gente para de ver um problema de forma catastrófica, quando para de ver aquele problema como uma questão de vida ou morte, uma questão grave, muitas vezes aquele problema ele se torna mais leve. E a gente começa a partir daquele momento a perceber recursos na gente e perceber soluções em alguns locais ou alguns métodos que nos ajudem a solucionar aquele problema. Então muitas vezes o que vai dizer como a gente vai reagir a uma situação, como uma situação vai aparecer na nossa vida, ou qual o poder dela na nossa vida, qual a influência, se é positiva, se é negativa, se é um impacto muito grande, ou se é uma coisa leve, é o nosso olhar. Então, além disso significar que para cada pessoa uma situação vai parecer diferente, porque cada olhar de cada pessoa é diferente, isso também quer dizer que se você muda o olhar perante uma situação, essa situação, a simbologia dessa situação também muda para você. Então, se uma situação, o seu olhar é muito catastrófica, se você consegue mudar o seu olhar, aquela situação pode não mudar nada, mas para você, o impacto que ela vai ter em você, a simbologia daquela situação vai ser modificada. E assim, a forma com a qual você reage a essa situação também vai mudar. E quando a gente fala de mentalização, poder da intenção, visualização criativa, a gente está falando de uma coisa que a gente sempre usou o tempo todo na nossa vida, que era a imaginação. Mas qual a diferença de uma coisa imaginativa para uma coisa visualizativa? Para uma coisa que a gente visualiza? Por que foram criados dois termos diferentes para uma mesma coisa? Quando a gente é criança, a gente imagina porque é a nossa natureza. A gente gosta de viver no mundo da fantasia, a gente tem a nossa criatividade ali muito bem aflorada. Então, a maioria do tempo, as crianças elas estão vivendo no mundo da imaginação. Elas estão imaginando coisas.
e não tem um motivo para isso, não tem uma intenção naquilo. Elas simplesmente imaginam, elas simplesmente usam a capacidade delas criativa. Quando a gente fala de visualização é porque a gente está, de uma certa forma, pondo uma intenção na nossa imaginação. Então, de fato, visualização e imaginação são as mesmas coisas. A diferença, muitas vezes, é a intenção. Porque quando a gente é criança, a gente imagina sem nenhuma intenção a priori, sem nenhum propósito. E quando a gente cresce e, às vezes, aprende sobre cocriação, ou aprende sobre as leis herméticas, ou aprende sobre lei da atração, a diferença é que quando a gente faz essa imaginação, a gente faz essa visualização, a gente tem uma intenção, ou de entrar na energia daquilo, ou de mudar as nossas crenças, ou de atrair aquilo para a nossa vida, né? Ficar na mesma sintonia que aquilo para que a gente possa atrair. Então a diferença é essa, que quando a gente é pequeno, a gente imagina simplesmente pelo prazer de imaginar. E quando a gente cresce, muitas vezes a gente vai imaginar algo com a intenção de que aquilo se estabeleça na nossa vida, com que a gente crie planos, com que a gente se prepare psicologicamente para que aquilo aconteça. Então essa é a diferença de, por exemplo, uma simples imaginação que qualquer um pode fazer, para uma visualização criativa, que para ser feita, né, vai precisar ali da intenção da pessoa. E por que usar a nossa imaginação, usar a visualização criativa, o poder da intenção, a mentalização, pode ser bastante útil na nossa vida? Porque quando a gente começa a ver o panorama geral do mundo energético, que a gente vai percebendo que tudo ele tem energia, que a gente também é um ser que propaga energia o tempo todo, e que o tempo todo a gente se sintoniza pelas coisas, pelo mundo mental, e nisso, diga-se de passagem, não se trata somente de lei da atração, mas isso também é muito falado em livros espiritualistas, em livros espíritas. A gente tem ali, por exemplo, a sintonia de mente a mente com espíritos, de mente a mente com locais espirituais. Então, se você está no mundo espiritual e você tem um certo tipo de pensamento, aquele pensamento vai se ligar a mentes parecidas, a espíritos parecidos. E muito provavelmente você também vai se deslocando para um local que também tem a mesma sintonia daquele seu grau de pensamentos. Então, por exemplo, se você tem um pensamento mais culposo, com muito arrependimento, se, por exemplo, quando você vai dormir, você fica remoendo os seus erros do passado, você fica se culpando, você fica ali pensando no negativo, ou fica com raiva, indignado, é muito provável que durante o seu desdobramento do seu corpo espiritual, durante a noite, você vá para regiões mais pesadas, porque pela sua sintonia ali antes de dormir, você vai se equalizar com esses locais que têm afinidade com seus pensamentos. Então, se você consegue dormir, faz uma oração antes de dormir, se você se conecta com coisas positivas, pensa em coisas positivas, muito mais provável é que durante a noite você não vá para lugares tão pesados, a menos que tenha algo ali na sua mente, alguma questão ali para ser resolvida, que te faça sintonizar ali com locais mais densos. Então, nessa mesma proporção, a gente sabe que aquilo que a gente está pensando é aquilo que a gente está se conectando. Quando tem alguma coisa aqui tocando na nossa FM mental aqui, quando tem uma coisa passando na nossa TV mental aqui, na nossa mente, na nossa cabeça, a gente está se sintonizando com a energia daquela coisa. Então, se você fica ali imaginando cenas catastróficas, fica imaginando tragédias, lembrando de erros do passado, lembrando de situações ruins que aconteceram, como o cérebro ele não sabe diferenciar se algo se você está vivendo algo de verdade ou se é apenas sua imaginação, todo o seu corpo ele vai se sentir como se você estivesse nessa situação. E de uma forma energética, você vai se conectando, entrando na sintonia daquela coisa. Então, se você fica ali lembrando de tragédias, de coisas ruins que aconteceram, é como se naquele momento você estivesse perante aquelas situações. Então, todo o seu corpo ele vai reagir como se ele estivesse passando por aquilo. Consequentemente, de um lado energético, espiritual, você vai estar se conectando com a sintonia desses tipos de eventos.
E como esses tipos de eventos não te trazem gratidão, não te trazem alegria, não te trazem bem-estar, muito provavelmente que o que você está fazendo naquele momento é trazendo mais situações para perto de você, é cada vez mais aumentando esse sentimento de revolta, de tristeza, de depressão, de desânimo, porque você está atraindo para você também situações que condizem com essa energia. Então, quando a gente percebe a responsabilidade que os nossos pensamentos têm, a gente para de viver tanto no automático. A gente para de achar que a gente pode pensar qualquer coisa, que não tem responsabilidade. A gente para de ficar deixando com que a mente vá para todos os lugares que ela quer, que ela pense em todas as coisas. A gente aprende a ter uma disciplina em relação à nossa própria mente, em relação à nossa capacidade imaginativa, porque a gente entende que aquilo que a gente pensa, que a gente visualiza, a gente se sente como se estivesse naquela situação. E se todo o nosso corpo, se todo o nosso cérebro entende que a gente está vivendo aquela situação de verdade, então com certeza a gente vai sentir sensações no nosso corpo físico e no nosso emocional que condizem com aquelas situações. Se você consegue parar e imaginar situações felizes, situações boas, se você consegue se imaginar num local bom, alegre, que te dá bem-estar, provável que você comece a sentir aos poucos esse bem-estar. Que você sinta no seu corpo físico as sensações de bem-estar, mas que você também sinta no lado emocional. Isso vai mudando a sua frequência, vai mudando a sua sintonia e você vai se sentindo melhor. E o engraçado é que em toda a nossa vida, a gente vive pensando, vive imaginando, só que a gente não percebe o quão importante é a nossa imaginação, como ela tem uma utilidade que a gente pode usar. E a gente imagina qualquer coisa, muitas vezes a gente fica perdido no mundo dos pensamentos, pensando coisas que nos desagradam, pensando coisas que nos fazem mal, e a gente acredita que a gente não pode mudar de sintonia, que a gente não pode pensar diferente, que se eu tive um pensamento ruim, negativo, eu preciso continuar cultivando ele. Como eu falo aqui nos vídeos, o que eu acabo falando sobre transcendência da mente, sobre sair da dualidade, sobre como a mente funciona, sobre autoconhecimento e autoobservação, eu já falei aqui nos vídeos, e provavelmente se você me segue, você já ouviu falar isso, que a gente pode mudar os pensamentos, que a gente não precisa se identificar com qualquer coisa que passa pela nossa cabeça, e que a gente não precisa acreditar que qualquer coisa que passe na nossa mente, qualquer pensamento que venha, ele é verdadeiro. Então pode parecer qualquer coisa na nossa cabeça. Quem escolhe se a gente vai se identificar ou não, achar que aquele pensamento é verdade ou não, é a gente. Então a gente passa a vida toda pensando em 1 milhão de coisas desagradáveis. A gente entende que a gente não pode mudar de sintonia, que a gente não pode mudar o pensamento, a gente não tem o mínimo de disciplina com nossos pensamentos, então a gente pensa uma coisa ruim e a gente continua remoendo aquilo, a gente não para, a gente não foca em coisas positivas, a gente continua ali cultivando aquele pensamento depressivo, aquele pensamento pessimista, e quando vamos ver, muitas vezes, um tempo depois, alguns minutos, a gente está se sentindo desanimado, a gente está triste, a gente está completamente com um mal-estar, com uma angústia, com uma ansiedade. E foi porque a gente ficou cultivando aqueles pensamentos. E quando a gente usa a nossa capacidade mental, a nossa capacidade visualizativa, a gente também está entrando naquela energia. A gente também está emanando aquilo. Então é claro que a gente vai se sentir mal, porque a gente está co-criando aquele sentimento na nossa vida. Então, quando a gente para e fica pensando sobre algo várias vezes, por várias vezes, ou por muito tempo, a gente vai entrando na energia daquilo e a gente vai sentindo no corpo físico, a gente vai sentindo no emocional, tudo aquilo que tem sintonia com aquele pensamento. Então, se é um pensamento de mal-estar, de briga, de raiva, a gente vai sentir no corpo físico, no emocional, as consequências de ficar pensando, mentalizando aquilo. É como se a gente estivesse vivendo aquela situação de verdade. Então a gente vai sentir tudo o que é possível de se sentir numa situação como aquela. Ao contrário, se a gente usa a nossa visualização para pensar em coisas positivas, pensar em coisas que nos alegram, focar na luz das coisas, a gente consegue mudar a nossa sintonia e minutos depois,
onde naquele momento a gente pode estar com mal-estar, a gente pode estar desanimado, a gente vai se conectando com energias mais otimistas, a gente vai mudando o nosso padrão emocional, nosso padrão mental, e a gente vai se sentindo com muito mais bem-estar. Então, como que a gente usa a nossa visualização criativa, a nossa imaginação, para nos ajudar nos problemas do dia a dia? Quando a gente percebe que a gente tem responsabilidade, que a gente tem controle, que a gente pode ter disciplina pelos nossos pensamentos e que a gente pode escolher sobre com quais pensamentos, com quais energias a gente vai se sintonizar, a gente percebe que, aparentemente, perante alguns problemas, a gente não precisa ficar imerso naquele problema e continuar cultivando pensamentos pessimistas. Então, em meio de uma aparente adversidade, em vez de a gente ficar imerso naquele problema, em vez de a gente ficar remoendo os problemas que estão acontecendo, as tragédias que a gente acha que estão acontecendo, a gente pode focar, visualizar coisas positivas, pode tentar procurar coisas luminosas, positivas naquela situação, procurar um aprendizado naquela situação, ou simplesmente pensar em coisas que nos agradam. Tem até uma ideia sobre isso, só que eu não sei quem foi o criador dessa ideia, mas só sei que ela existe por aí, que é aquela tal história que é você ir pro seu lugar preferido, ou de você ir pro seu bom lugar, alguma coisa assim. É de você simplesmente, quando você está passando por algumas situações de adversidade, de problema, ou de muito estresse, você se imaginar num local fazendo coisas que você gosta, ou num local que você gosta de estar, ou no meio da natureza, numa praia ensolarada, você se imaginar em locais positivos. Essa ideia de ir ao seu local, onde você se sente mais aconchegado, onde você se sente com mais bem-estar. Isso funciona, gente, por quê? Porque à medida que você vai imaginando, como o cérebro não sabe a diferença, você vai sentindo o que aquela situação que você está visualizando está trazendo. Então você vai mudando a sua sintonia. Antes, quando você estava se conectando com situações de estresse, de problema, agora você está mudando a sua sintonia. Então você vai se sentindo melhor. Ou então você vai se sentindo menos pior. E aí a gente pode usar a nossa visualização criativa, a nossa imaginação, para mudar a nossa sintonia em momentos oportunos. Aqueles momentos de estresse, onde você tá doido para desistir de tudo, quando você tá com muita raiva, tá revoltado, ou quando você tá frustrado por uma coisa que não aconteceu, em vez de você ficar focando no problema, tenta imaginar uma situação positiva, tenta imaginar que você tá lá numa floresta, tranquila, ou que você tá numa praia, ou que você tá em cima de um monte olhando a vista, ou imagina que você tá com pessoas que você gosta. Tenta visualizar uma situação que você gostaria muito que acontecesse, mas em vez de você ficar focando em que aquela situação não está acontecendo, ou que ela ainda não aconteceu, tenta focar no prazer de estar ali, de estar imaginando estar ali. Tenta lembrar desse bem-estar, lembrar desse prazer. Se você faz isso durante um tempo, pouco a pouco você vai melhorando o seu mundo emocional, você vai aumentando o seu bem-estar. Você vai mudando a sua sintonia. A visualização, a imaginação, a mentalização de coisas positivas, de você visualizar telas mentais que te trazem bem-estar, talvez lembrar do seu bichinho de estimação, lembrar de uma pessoa que você ama, lembrar de uma atividade que você vai chegar em casa e vai poder fazer. Às vezes você lembrar dessas coisas vai mudando a sua sintonia e vai te dando mais ânimo, mais alegria, mais bem-estar, vai te trazendo uma sensação de resiliência, de paciência, e você vai aprendendo a lidar com esses sentimentos. Você pode usar também, por exemplo, a sua imaginação para quando você tem que fazer uma coisa e aquela coisa te desagrada ou você queria estar fazendo outra. E aí, ao contrário de você ficar ali imaginando que você vai chegar lá e vai ter que fazer aquela coisa chata, que é tediosa, ou que o dia vai ser difícil, ou que o seu trabalho vai ser desgastante, você pode, antes de ir trabalhar, você pode, antes de ir fazer aquela atividade ou de ir para tal local, talvez você tenha que ir para uma festa que você não quer ir muito, mas você tem que ir pela obrigação moral, e aí você entende que é melhor que você vá do que você tenha dor de cabeça de não ir e ter que lidar com a reação das pessoas.
Talvez o que você pode fazer para te ajudar é você, antes de ir, antes de fazer aquela atividade, você se imaginar fazendo aquilo ou estando naquele local e você se imaginando feliz, com as pessoas felizes, com todo mundo ali com bem-estar, vivendo pacificamente, com você se sentindo muito alegre e você imaginando isso por alguns minutos, para você se conectando com essa energia e você fazendo ali uma mini cocriação para te ajudar, primeiro, a você ter mais ânimo para fazer aquilo, já que você tem que fazer aquilo de todo modo, e segundo, para você se conectando com o lado positivo daquele momento, das pessoas, e você já não ir para aquele local com aquela resistência. Porque muitas vezes o que vai fazer com que você vá para aquele local e tenha experiências terríveis é a sua resistência, seu pessimismo, é o ato de você ir murmurando, você ir reclamando. Então quando você vai assim, normalmente você já encontra naquele local uma pessoa que fica ali falando da sua roupa, do seu cabelo, da sua aparência, você já encontra alguém ali que vai ficar reclamando no seu ouvido, ou acontece algum problema ali naquele momento. A gente sabe que muitas vezes, quando a gente já está numa sintonia ruim, dali pra frente as coisas só pioram. Então, se a gente vive pela própria inércia, a gente vai para esses locais murmurando, reclamando, e vai acontecer situações que vão deixar a gente cada vez mais pé da vida, cada vez mais impaciente, cada vez mais frustrado. Então, se a gente já tem que ir para esses locais, que tal a gente usar a nossa visualização, a nossa imaginação, para tentar co-criar o melhor daquele local? Já que eu estou indo para ali, por que eu não vou com alegria? Por que eu não procuro paz naquilo? Por que eu não penso que ao ir para lá eu vou estar feliz, eu vou estar alegre, eu vou ter prazer? Se eu já vou para aquele local pensando que eu vou ter que encarar um problema, que eu vou ter que encarar uma pessoa chata, que vai ser um tédio, que vai ser um estresse, eu já vou imbuído dessa energia, e aí o problema é que muito provavelmente eu vou me conectar com pessoas chatas, com pessoas estressantes, com pessoas que ficam reclamando. A minha sintonia vai estar ruim, e por causa da minha sintonia estar ruim, eu vou me conectar com essas pessoas, eu vou me conectar com essa energia, com essa sintonia, e daí pra frente só vai acontecer coisa ruim atrás de coisa ruim. Cada vez eu vou ficar mais estressado e mais impaciente. E aquele dia vai ser um porre, porque eu vou ter que ficar ali naquela resistência vivendo o tempo todo. Então, em vez de eu ficar nessa resistência, nessa murmuração, nessa reclamação, se você antes de ir para lá, você se visualiza vivendo aquela situação plenamente, vivendo feliz, isso não quer dizer que você não vai ter que enfrentar problemas, mas a sua sintonia vai mudar, e mesmo que você tenha que encarar alguns problemas, algumas adversidades naquele local, algumas pessoas desagradáveis que você tem pouca afinidade, ou algumas pessoas que ficam ali tentando te vampirizar, sugar suas energias, ficar reclamando no seu ouvido, você vai conseguir estar com uma sintonia melhor, como eu já disse em outros vídeos, para você se conectar com seus mentores, com espíritos afins, amigos, que vão te ajudar a lidar com aquela situação, que vão estar ali com você, te dando um ânimo, te dando conselhos, e aí você vai conseguir lidar com aquela situação muito melhor. Então a gente sempre pode usar a nossa imaginação, embora a gente esqueça disso, para que a gente se conecte, se conecte com coisas positivas e consiga mudar a nossa sintonia. Mudando a nossa sintonia, primeiro que a gente vai reagir às situações de forma diferente, a qual a gente está habituado, e também a gente vai se conectar com coisas diferentes, a gente vai estar co-criando situações diferentes, porque a nossa energia, a nossa sintonia vai estar diferente. Então, às vezes, ao contrário de você ir para aquele lugar já pensando no pior, tenta imaginar por alguns minutos o melhor acontecendo. Tenta se perguntar, que é muito dado em algumas terapias, como o universo vai me surpreender hoje? Tenta ir com essa postura para a vida. Então, como o universo pode me surpreender hoje? Como o universo pode me presentear hoje? Qual a melhor coisa que pode acontecer hoje? Vai usando sua capacidade de imaginação, não para ficar pensando o pior, não para ficar pensando catástrofe e tragédia, mas usa a sua imaginação para pensar o melhor, para se conectar com o melhor, para ter pensamentos otimistas. Se você já fica pensando em tragédia, você se sente sempre desmotivado e você não sabe o porquê. Mas é porque você fica cultivando na sua cabeça, no seu plano mental, só ideia ruim, só coisa desgastante, só coisas estressantes. Então sua vida vive estressante, porque
Você só se conecta com isso. Você não sabe mudar a sua sintonia. Então não tente receber flores se você só fica pensando em lixo, se você só fica pensando em tragédia. Você não vai receber a gentileza das pessoas se você já vai para um local com resistência, com a cara fechada, emburrado, reclamando. Você não vai receber o abraço, a gentileza das pessoas. Você vai receber tapa, você vai receber agressão, você vai receber insulto, você vai receber estresse, porque é isso que você está se conectando. Então, quando a gente entende a responsabilidade do nosso campo emocional e da nossa visualização, o poder que a nossa visualização criativa tem, a gente entende que, independente do problema que a gente esteja passando, a gente pode imaginar estar num local. A gente pode imaginar estar num local melhor, viver numa situação melhor, ou até mesmo estar vivendo aquela situação com aquelas pessoas, mas estar vivendo feliz. Assim você vai mudando a sua sintonia, você vai se conectando com pensamentos mais otimistas. Consequentemente, quando você pensa num pensamento mais otimista, mais positivo, ele vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e aí seu padrão mental vai mudando. Então, se você tem que fazer alguma coisa que é chata, que é burocrática, tenta visualizar antes de ir aquilo acontecendo bem, tenta usar a sua cocriação, sua capacidade de atrair as coisas, né? Usando esse princípio do mentalismo, da primeira lei hermética, ao seu favor, ao contrário de ficar usando a sua mente contra você, ficar piorando as coisas na sua vida, porque você não tem essa consciência de que tudo aquilo que você pensa, você está sentindo como se realmente aquilo estivesse acontecendo, e você está se sintonizando com aquilo a nível espiritual e energético. Usa sua mente a seu favor, usa sua visualização, a sua imaginação ao seu favor. Aprenda a se imaginar quando você precisa relaxar, quando você precisa, né, de aliviar as tensões. Imagina que você está numa cachoeira, que você está na praia, que você está tomando um banho. Imagina fazendo aquilo que você ama, com as pessoas que você ama. E aí, com os minutos de você imaginando aquilo, você vai relaxando. Se imagina sentado embaixo de uma árvore, naquela sombra gostosa e aconchegante. Se imagina ouvindo o conteúdo de alguém que você ama. Lembre de uma figura que te traz admiração, que te traz respeito. Usa a sua imaginação, usa os seus pensamentos ao seu favor, não contra você. Lembre-se que você tem o poder de mudar a sua sintonia, que você não precisa acreditar em todo pensamento que passa pela sua cabeça. E você pode escolher qual pensamento e qual energia você vai se sintonizar. Assim você vai mudando a sua sintonia, vai mudando o seu padrão de pensamentos e vai pouco a pouco mudando ali o seu mundo exterior. Porque como a gente sabe, tudo que está dentro é como o que está fora. Então se você consegue mudar o seu interior, a forma com a qual você reage às situações, a forma com a qual você muda, a forma com a qual você pensa, você mentaliza, você imagina, você também vai estar mudando o seu mundo externo. Claro, para quem acredita, para quem não está imerso no mundo, numa ideia materialista sobre a vida, de que só existe o corpo físico, que a gente não tem responsabilidade de nada. Para quem acredita, sabe que quando a gente imagina, quando a gente entra na energia, a gente também vai mudando o nosso mundo externo. Porque à medida que a gente vai se curando, se mudando internamente, o nosso mundo externo, como um holograma, ele também vai mudando. E aí, se você quer se você quer a gentileza das outras pessoas, a bondade das outras pessoas, a amorosidade das outras pessoas, você precisa de uma certa forma plantar isso dentro de você. Você precisa de uma certa forma se sintonizar com isso dentro de você, para que as situações fora também possam reverberar da mesma forma. Então, pessoal, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje. Espero que tenha feito sentido para vocês, tenha tocado o coração de vocês e que tenham de alguma forma sido útil para vocês. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos, pessoal, e eu vou ficando por aqui.